Todos os anos, o suicídio aparece entre as 20 principais causas de morte no mundo, para pessoas de todas as idades. Só ele é responsável por mais de 800 mil mortes, o que equivale a um suicídio a cada 40 segundos. E como hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, eu converso agora com o médico psiquiatra e presidente do Departamento Científico de Psiquiatria da Associação Paulista de Medicina, Dr. Khalil Doualib. Doutor, muito obrigada pela participação e por aceitar falar sobre este assunto tão importante. Muito obrigado a vocês por abrirem esse espaço para que a gente possa sempre trazer esse assunto e alertar a população como um todo, né? Bom, doutor, existe um certo tabu que o suicídio, a depressão, é questão de, essa pessoa está com frescura. Explica pra gente qual que é a importância de uma campanha como essa e as pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, crise do pânico, o que elas devem fazer, como elas devem procurar ajuda? Olha, o suicídio é considerado uma somatória de fatores, principalmente a sensação do desespero, do desamparo e muitas vezes o paciente está deprimido naquele momento que ele comete o ato suicida. Então é muito importante que a gente possa estar prevenindo, detectando. Então as pessoas têm que estar atentas, as pessoas próximas têm que estar atento a quem do seu lado está com mudança de comportamento. Então isso é muito importante que a gente possa detectar. Isso não é bobagem, não é frescura e muito menos seria algo para a gente deixar de lado. Nós temos que falar com as pessoas e quanto mais pudermos conhecer e pudermos estar próximos dessas pessoas e incitá-las a buscar ajuda, isso é muito importante e pode evitar o ato suicida. Doutor, segundo um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Esse problema, esse cenário que a gente está vendo, é um problema do nosso século, onde tudo é feito com muita velocidade, sem profundidade. Essa ansiedade que as pessoas sentem tem muito a ver também com as redes sociais, a qual estamos totalmente atrelados hoje em dia? Olha, Lívia, é muito boa a colocação, porque a gente sempre imagina que seja algo só dessa modernidade. A modernidade amplificou muito essas questões, mas sempre houve a história de suicídio desde a Bíblia, né? Então nós temos relatos de suicídio, só que sempre foi muito escondido, muito velado. A própria mídia tinha um pacto de não divulgar essas questões. Nos últimos anos, a mídia não precisa nem chegar a divulgar, porque as mídias sociais saem correndo atrás disso. Então, nós tivemos um boom de situações delicadas com adolescentes e que aí os grupos de classe proliferaram isso e trouxeram à tona como é que cada pessoa fez isso ou não fez aquilo. Então, essa situação de divulgação, ela é delicada. Tanto é que quando a gente tem o suicídio de alguém que tem uma repercussão maior, um artista, um youtuber, alguém assim, isso repercute naquelas 2 próximas semanas numa situação em cascata que é muito delicada. Então nós devemos falar, devemos alertar, mas temos que tomar cuidado com poder divulgar esses dados. Então hoje a mídia foi atropelada, porque essas questões das mídias sociais invadiu de uma forma terrível e isso tem trazido um aumento exponencial dos casos de suicídio. Eles estão crescendo no mundo todo, principalmente nos países com baixa esperança, baixa expectativa, porque isso faz parte desse quadro do suicídio. Essa sensação do desamparo, de estar realmente sem saída, isso faz muito parte do risco desse paciente, dessa pessoa cometer suicídio. Então nós temos que estar atentos, detectar isso e poder ajudar essa pessoa a, quem sabe, procurar uma ajuda especializada, porque se a gente puder tratar essa pessoa antes, cuidar, nós vamos tirar esse impulso de cometer esse ato naquele momento e isso será uma coisa extremamente boa para a pessoa. Doutor, e quais são os primeiros sinais que uma pessoa que está passando por esses problemas, começando a desenvolver, quais são os sinais que essas pessoas dão e que nós devemos ficar atentos para oferecer uma ajuda e tentar fazer alguma coisa?
Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estar muito atento é a mudança de comportamento. Então, em todos os níveis. Então, se for um adolescente, essa pessoa fica ainda mais reclusa, fica mais irritada, começa a ter faltas em compromissos que deveria ter, muda o dia pela noite. E eu sei que nessa pandemia isso ficou muito frequente, né? Afetou a rotina de todos nós, ficou uma situação bem delicada, mas de qualquer forma, estar atento a todas as mudanças de comportamento. Então, as pessoas, os familiares, os amigos, alguém começou a ficar mais isolado, começou a evitar os contatos que tinha antes. Então, se a gente está preocupado com aquela pessoa, ligue, mande mensagem, tente trazê-la para uma reunião, mesmo que seja assim, virtual. Então, isso é algo muito importante, que a gente tem que estar mantendo nossos relacionamentos ativos e lembrar que esse isolamento que nós estamos passando hoje, ele é um isolamento social, mas não deve ser um isolamento afetivo. Nós devemos nos preocupar com aquelas pessoas e estar demonstrando o nosso carinho, nosso afeto e buscar sempre ter contato com essas pessoas. E a mudança de comportamento é algo que tem que chamar a atenção de todos. Doutor, e você pontuou muito bem sobre esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, de isolamento social, uma fase de muitas incertezas. Ninguém sabe quando as coisas irão voltar ao normal, se irão voltar ao que nós estávamos acostumados, né, antes da pandemia. Então, neste momento, muita gente ainda trabalha de casa, não pode sair, está se reservando. O que essas pessoas que estão ali dentro de casa podem fazer? Quais dicas você dá de atividades que podem ser adaptadas para que não caiam numa crise de ansiedade, crise de pânico? Lívia, você sabe que os estudos, né, chineses e mesmo europeus, italianos, espanhóis, mostraram que nessa epidemia o que aconteceu foi que houve um aumento muito grande dos casos de ansiedade, de insônia e de abuso de substâncias, principalmente o álcool. Então, se a gente perceber as pessoas com esse quadro, o que nós podemos orientar? Mantenha uma rotina. Tenha um horário para acordar, tenha um horário para dormir, cuidado com o abuso de substâncias, principalmente o álcool. Os dados brasileiros são alarmantes, cresceu muito a venda de álcool em supermercados, então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Estabelecer uma rotina e poder utilizar a coisa boa que a internet nos trouxe. Então, temos acesso a várias coisas que a gente sempre protelou, não é? A gente sempre diz, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, agora talvez a gente possa ter tempo e tentar fazer uma atividade física, mesmo que às vezes orientada por uma aula em alguma mídia, ou ter contato com um personal que possa te orientar, aprender coisas de meditação. Então tem vários tipos de meditação que têm um acesso facilitado, poder criar técnicas de relaxamento, de alongamento, então manter uma atividade física regular, isso é extremamente importante. A gente sabe que isso produz substâncias, principalmente a endorfina, que dá uma sensação de bem-estar, e detectando que a pessoa está com um quadro mais depressivo, então está perdendo interesse, perdendo prazer nas coisas, então buscar uma ajuda especializada. Uma psicoterapia seria muito bem-vinda, poder acrescentar coisas no seu dia a dia, criar novos hábitos, aprender novas coisas, isso seria o ideal. Então nós passamos de uma época em que nós não sabemos quanto tempo a gente ficaria afastado, se falava de um mês, hoje nós estamos completando quase 6 meses e provavelmente isso ainda vai durar muitos meses. Então nós estamos nos adaptando a essa nova realidade e nós temos que tentar com isso poder também adaptar e fazer coisas benéficas para nós. Então aprendemos coisas que a gente gostaria, desenvolvermos habilidades, isso é de um potencial enorme. Que coisa boa se a gente puder sair com um crescimento pessoal desse isolamento todo. Doutor, e você, por exemplo, percebeu um aumento na procura de pessoas que procuram psiquiatras, que estão buscando ajuda? Você percebeu esse aumento? Sem dúvida. Esses relatos são no mundo todo. A gente fala da segunda pandemia que nós estamos vivendo no mundo, né? Logo após esse isolamento, que é o aumento de busca por ajuda, principalmente pelos quadros de ansiedade, pelos quadros de alterações de sono.
E isto tem sido relatado no mundo todo. Então, pessoas que não faziam tratamento, que estavam relativamente estabilizadas e que tiveram a sua rotina afetada, muitos tiveram seu ganho financeiro muito afetado, muitas pessoas tiveram afetada a sua atividade física, isso também comprometeu muito, porque também é uma boa situação de produção de endorfina que nos dá prazer. Então, as pessoas se modificaram muito nesses tempos e têm buscado mais ajuda. No mundo todo, houve um crescimento de busca por um atendimento psiquiátrico, exatamente pelo aumento de ansiedade, de insônia e de abuso de substâncias. Doutor, mais do que nunca é um assunto que precisa ser falado, a busca pelo autoconhecimento e a estabilidade emocional do nosso interior. Nós conversamos com o médico psiquiatra e presidente do Departamento Científico de Psiquiatria da Associação Paulista de Medicina, doutor Calildo Alibe. Doutor, muito obrigada pelas informações e por tudo que você falou aqui para os nossos ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Obrigado a vocês. Temos sempre que trazer esse assunto para deixar isso bem atento e poder as pessoas poderem buscar ajuda e estarmos atentos a quem está do nosso lado. Com certeza. Então, isso é fundamental. Busquem ajuda. Doutor, obrigada.